Olá a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de Teoria Geral de Administração. Eu sou a professora Maria Cristina e vamos falar sobre os desdobramentos da abordagem clássica. O que significa isso? A abordagem clássica, como está representada aí nesse gráfico, a abordagem clássica da administração, ela compreende duas vertentes, duas teorias, digamos. Uma administração científica, que nós chamamos mais de escola do que teoria, porque escola é uma linha de pensamento ou um conjunto de autores que usaram o mesmo enfoque, eles escolheram o mesmo aspecto específico para analisar, ou adotaram o mesmo raciocínio. Então, nós falamos a escola da administração científica, né, porque foram autores que adotaram seguiram a mesma linha de pensamento. Já a teoria clássica, essa nós chamamos de teoria, que são explicações, teorias são explicações, interpretações ou proposições sobre a realidade. Então, a abordagem clássica, ela compreende estas duas linhas, a administração científica e a teoria clássica. Quando falamos da abordagem clássica da administração, nós estamos nos referindo às duas, a itens de uma e a itens da outra, certo? O nome que Taylor desenvolveu foi administração científica, aquela com ênfase nas tarefas, como nós já vimos. A abordagem clássica, os desdobramentos da abordagem clássica, que é o que nós veremos, é porque, além da administração científica, nós também tivemos a conhecida como teoria clássica, que foi escrita por Fayol, que deu a ênfase na estrutura da organização. Então, enquanto Taylor e outros engenheiros desenvolviam a administração científica nos Estados Unidos, na França surgia, e espalhando-se rapidamente pela Europa, a teoria clássica da administração, que foi escrita por Fayol. Nessa teoria clássica, partia-se do todo da organização e da sua estrutura para garantir a eficiência a todas as partes envolvidas. Relembrando que o objetivo de ambos, Taylor e Fayol, era a busca pela eficiência nas organizações. Enquanto Taylor focou na tarefa do operário, deu a ênfase nas tarefas, no trabalho operário, ou seja, uma teoria, né, um olhar de baixo para cima, de baixo da organização, porque é do trabalho operário para o todo. Enquanto Taylor pensou dessa forma, já Fayol viu a ênfase na estrutura, de cima para baixo. O que significa isso? Ele se preocupou com o todo organizacional e a sua estrutura para garantir a eficiência a todas as partes envolvidas. Que partes são essas? São as seções, os departamentos ou as pessoas que ocupam os cargos, os executores das tarefas. Então, essa microabordagem que ele fez no nível individual de cada operário com relação à tarefa é enormemente ampliada no nível da organização como um todo, em relação à sua estrutura organizacional. Enquanto Taylor dividiu o trabalho operário, Fayol dividiu o trabalho das pessoas nas seções, nos órgãos, nos departamentos e dividiu também, criou mais funções na empresa, que nós chamamos hoje de organograma. Essas funções montam o organograma, como vocês viram numa aula anterior. Bem, continuando o slide, nós temos nesse capítulo, né, organizando a empresa, porque é de cima para baixo, e a obra de Fayol. As funções básicas, ele descreveu as funções básicas da empresa, como ele via que a empresa deveria ser dividida, deu um conceito de administração, falou sobre a proporcionalidade das funções administrativas, a diferença entre administração e organização e os princípios gerais da administração para Fayol. Nós veremos cada item desses aqui a seguir. Então, as funções básicas da empresa. Fayol, ele
salienta que toda empresa apresenta 6 funções. Quais são essas 6 funções? Primeiro, funções técnicas, que são aquelas relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa. Funções técnicas relacionadas com a produção de bens ou de serviço. Essa visão de Fayol, hoje, sobre essas funções básicas da empresa, já está ultrapassada, ela foi sendo desenvolvida. As funções recebem o nome de áreas da administração. Então, lembrando que essas funções que Fayol descreveu, hoje tem o nome de áreas da administração. Então, ele previu primeiro essas funções técnicas relacionadas com a produção de bens ou de serviços. Depois, as funções comerciais, que são aquelas relacionadas com a compra, venda e permuta dos produtos. Aí, funções financeiras, que são aquelas relacionadas com a procura e a gerência de capitais. Funções de segurança são aquelas relacionadas com a proteção e preservação dos bens da empresa e das pessoas. Funções contábeis relacionadas com inventários, registros, balanços, custos, estatísticas. E, por fim, as funções administrativas. Essas funções administrativas, para Fayol, vocês observem que ela fica acima de todas as outras, porque para ele, essa função administrativa ela deveria ser vista separadamente das outras e como uma função integradora das outras 5 funções que estão abaixo. Então, para ele, a função administrativa ela deveria pairar acima de todas as outras e coordenar todas as outras. Como eu já disse, essa visão de Fayol está ultrapassada. Hoje, estas funções recebem o nome de áreas da administração. De que forma? As funções administrativas recebem o nome de área de administração geral. Então, aquela que está acima, a função administrativa, hoje é a administração geral. As funções técnicas recebem hoje o nome de área de produção. Então, a área de produção hoje é que foi antigamente, prevista por Fayol como funções técnicas. Ou manufatura, ou operações, então produção, ou manufatura, ou operações, porque estão relacionadas com as técnicas. Vejam que ela está ultrapassada na forma de se dividir, mas as técnicas abrangem o quê? Produção, manufatura e as operações, que exigem operações técnicas mesmo. As funções comerciais passaram para a área de vendas, marketing. Né? Marketing está dentro, vendas está dentro da área de marketing. Então, as comerciais mudaram para esta forma de ser conhecida agora. As funções financeiras continuam mesmo, né? As financeiras. As funções de segurança passaram para um nível mais baixo, porque faz parte de controle e manutenção da empresa e a área de saúde e segurança do trabalho, que está relacionada a outra, né? E, finalmente, surgiu a área de recursos humanos ou gestão de pessoas. Recursos humanos e gestão de pessoas é que cuida disso também, de saúde e segurança do trabalho. Essas funções contábeis, elas continuam ou dentro da empresa, elas são absolutamente necessárias, né? Os nossos colegas aí contadores sabem disso e nós administradores também, que a contabilidade não vive sem organização, como a organização não vive sem a contabilidade. Então, essas funções são absolutamente necessárias, as contábeis também. Então, elas hoje ou fazem parte da organização ou são terceirizadas. Existe um escritório de contabilidade que toma conta, mas de qualquer forma existe um mínimo de controle de contabilidade dentro da empresa, certo? Também, ainda nesse slide, vocês podem ver que nas funções administrativas, Fayol definiu o ato de administrar. O que é o ato de administrar? O que se faz quando se administra? Para ele, significava prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, hoje nós chamamos esses atos de as funções administrativas, né? O administrador, ele justamente, a gente continua pensando, continua
vendo dessa forma. O administrador continua exercendo essas funções. Porém, hoje nós simplificamos, planejar, organizar, dirigir e controlar. Hoje passou para 4. Mas na época de Fayol, vocês vejam que ele seguiu uma linha de raciocínio que é totalmente aceita hoje. Só foi reduzida na forma de se explicar, mas a forma de agir a gente continua prevendo, organizando, comandando, coordenando, controlando, né? Então, o que era prever para ele? Visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Isso é um planejamento, né? Isso é um planejamento. O que era organizar? É constituir o duplo organismo da empresa, material e social, ou seja, reunir os equipamentos, os bens necessários, materiais e as pessoas necessárias para que a organização possa funcionar. O que é comandar para Fayol? Dirigir e orientar o pessoal. Coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. E controlar, por fim, é verificar que tudo ocorra de acordo com aquelas regras que foram estabelecidas e as ordens que foram dadas. Então, nós continuamos, enquanto administradores, exercendo essas atividades. Porém, hoje reduzimos a 4, mas que englobam todas essas aí. Muito bem. Continuando, as funções do administrador segundo Fayol. O que significa isso? Bem, esses slides nós já vimos, né? Eu já discorri sobre eles. Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Previsão é o planejamento, envolve a avaliação do futuro. Organização é você reunir materiais e pessoas, montar a organização, dividir as áreas da organização, distribuir as funções às pessoas. Comando é o que leva a organização a funcionar, né? O objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados, no interesse dos aspectos globais da organização. Coordenação é harmonizar todas as atividades do negócio para facilitar seu trabalho e o sucesso. E o controle, por fim, verificar se todas as coisas estão em conformidade com aquele plano que foi adotado e com as instruções que foram transmitidas, né? Os objetivos estabelecidos se foram alcançados. E aqui o objetivo é localizar as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los, corrigi-los e prevenir a recorrência nessa última função de controle. Bem, a proporcionalidade da função administrativa, agora sim. Para Fayol, existe uma proporcionalidade da função. O que é isso? Essa função administrativa, ela se reparte por todos os níveis da hierarquia da empresa. Ela não é privativa da alta cúpula, não, né? Daquela base da pirâmide, presidente, diretores, não. Ela se reparte por todos os níveis da organização. Ou seja, a função administrativa ela não se concentra exclusivamente no topo da empresa, não é privilégio dos diretores, mas é distribuída proporcionalmente em todos os níveis hierárquicos. Então, à medida que vai descendo os níveis hierárquicos, na representação gráfica, no organograma da empresa, também existe a função administrativa. E à medida que se desce nessa escala, mais aumenta a proporção de outras funções da empresa. À medida que sobe, mais aumenta a extensão e o volume das funções administrativas. Então, quanto mais elevados os cargos hierárquicos, mais função administrativa você tem. Quanto mais baixo o nível hierárquico, você vai exercendo outras funções que não são administrativas, como, por exemplo, operacional, né? A técnica, como aquela que Taylor se ateve a estudar, que é o trabalho operário, não é uma função administrativa, são outras funções não administrativas e exige menor parcela da função administrativa, é execução. Então, quanto mais alto o cargo, mais função administrativa nós temos. Bem, os princípios gerais de administração para Fayol.
vejamos os princípios gerais de administração para Fayol. O que eu quero dizer com isso? Que a administração, como toda ciência, ela deve se basear em leis ou em princípios, certo? Como toda ciência. Fayol também tentou definir esses princípios gerais da administração, sistematizando-os. E muito bem. Ele adota a denominação princípio, afastando dela qualquer ideia de rigidez, viu, gente? Não é engessado, porque nada existe de rígido ou de absoluto em matéria administrativa. Tudo em administração é questão de medida, de ponderação e de bom senso. Esses princípios, então, são maleáveis e se adaptam a qualquer circunstância, qualquer tempo ou lugar, porque, como já disse, esses princípios não são engessados, eles são adaptáveis. Então, primeiro, divisão do trabalho. Em que consiste isso? Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Agora, essa especialização das tarefas e das pessoas foram realizadas dentro dos cargos, dos departamentos, das suas funções, tá? E não mais no trabalho operário. Ele viu nas seções, nos departamentos da organização. O outro princípio, autoridade e responsabilidade. Bom, a autoridade é o direito de dar ordens, né? E o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Se você tem autoridade, você tem responsabilidade, porque autoridade significa o dever de prestar contas, né? Ambas devem estar equilibradas entre si. A responsabilidade e a autoridade, elas devem ser equilibradas. A disciplina. Disciplina depende da obediência, aplicação da pessoa, a sua dedicação, digamos, energia, comportamento e o respeito aos acordos estabelecidos. A unidade de comando, aqui diferencia, né? Aqui cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Esse é o princípio da autoridade única. E aí, abrindo um parênteses, enquanto para Taylor o operário deveria receber ordens de vários chefes, porque esses chefes, esses supervisores, cada um pertencia a uma função, então ele respondia a vários. Aqui não, aqui é uma unidade de comando, cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. E temos também a unidade de direção, que é uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo, ou seja, semelhante à unidade de comando, né? É o princípio da autoridade única. O item 6, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Quer dizer que os interesses gerais da empresa devem prevalecer aos interesses particulares das pessoas. Na organização, vários objetivos da organização. O 7º, remuneração do pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização também, em termos de retribuição. Então, com relação à remuneração, ele também via que deveria ser justa para empregados e empresa. O 8º item, centralização. O que quer dizer centralização? Refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Então, era uma organização centralizadora, porque a autoridade ficava toda centrada no topo da hierarquia mesmo, né? Na alta base, nos altos escalões, na base da pirâmide. Cadeia escalar, item 9, é a linha de autoridade, que vai do escalão mais alto, do nível hierárquico mais alto, ao mais baixo. Isso em função do princípio de comando, certo? Porque tem que ter um princípio de comando. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e a ordem humana. Porque lembrem-se que à época as organizações, as empresas, as indústrias, elas não tinham métodos, né, e sistemas adequados de trabalho. Taylor tentou e implantou isso muito bem nas oficinas, nas fábricas, né, no trabalho operário com relação ao material. E Fayol também viu isso em termos da organização como um todo. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, ou seja, cada pessoa na sua função, no seu órgão, no seu departamento, bem como esses departamentos, órgãos e funções, com o material necessário para o desenvolvimento do trabalho de cada um. A equidade. O que é equidade? Amabilidade e justiça
para se alcançar a lealdade do pessoal. Então, que todos fossem amáveis e fossem justos. A estabilidade de pessoal, o que quer dizer? A rotatividade do pessoal, quando há muita rotatividade, aquele entra e sai de funcionário, isso é prejudicial para a eficiência da organização. Então, ele previu isso e esclareceu que quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, melhor para a empresa, porque ela vai se tornando parte ali da empresa, né? Ela vai conhecendo muito melhor os sistemas, os métodos de trabalho da empresa. E hoje a gente vai mais além, hoje a gente já tem a missão, visão, objetivos, a pessoa já, o que a gente chama que veste a camisa da empresa, né? Realmente a rotatividade até hoje ela é prejudicial. Então vocês vejam que todos esses princípios, e vocês vão checar mais tarde com outras teorias e observações mesmo na prática em empresas, a gente vê, isso tudo existe, mas existe a partir daí, a partir deles, essas a partir de Fayol, né? E outras a partir de Taylor. Iniciativa, o 13º, iniciativa é a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. É você ter iniciativa em desempenhar uma atividade. Espírito de equipe, ele já previu essa importância. A harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a organização, certo? Agora, a teoria clássica, esta de Fayol, ela se caracteriza por um enfoque prescritivo e normativo. O que quer dizer isso? Prescreve quais os elementos da administração, as funções do administrador e quais os princípios gerais que o administrador deve adotar em sua atividade. Como se fosse uma máquina também, como se a organização também trabalhasse como uma máquina. Aí que está. Não é assim. Mas, de qualquer forma, esses princípios são válidos, só que a gente hoje já acrescentou, né, outros teóricos já acrescentaram mais itens, mas na época Fayol desenvolveu um grande trabalho com esses princípios gerais da administração e implantando isso nos departamentos da organização. Muito bem, nós temos aqui a teoria da administração. Na teoria da administração, nessa teoria, a administração como uma ciência, tá? O ponto de partida dos autores da teoria clássica é o estudo porque teve Fayol e teve outros seguidores, outros que seguiram também essa mesma linha de raciocínio, mas Fayol ficou mais aquele que mais se lembra, mais se fala, é como se ele fosse o autor, mas ele teve seguidores. Então, o ponto de partida desses autores é o estudo científico da administração, porque eles queriam substituir o empirismo e a improvisação que existia na época por técnicas científicas. Já comentei com vocês que se aprendia a trabalhar observando como é que o colega desenvolvia o trabalho. E não se tinha métodos, então ele pretendia elaborar através de técnicas científicas. Fayol afirma a necessidade de um ensino organizado e metódico da administração e de caráter geral para formar administradores, a partir das aptidões e das qualidades, né, pessoais. Em sua época, essa ideia era uma novidade. Ele ia enfatizar a necessidade de um método de administração e de um método ensino organizado para formar administradores. Isso foi uma novidade mesmo. Aí vem a teoria da organização. O que quer dizer essa teoria da organização? Quer dizer que ela entende a organização como se fosse uma estrutura. Essa maneira de conceber a estrutura, deixa eu colocar aqui o slide aqui. Ela concebe a organização como se fosse uma estrutura, né? Temos aí a representação gráfica de uma estrutura de forma piramidal, como vocês podem ver, uma pirâmide é uma cadeia de comando e a cadeia escalar. Os níveis mais altos no topo, presidentes, diretores, gerentes, e aí vai para baixo, vai descendo. Então, relembrando, quanto mais alto o nível hierárquico, quanto mais se ocupa o A, B, C, D, E,
mais funções administrativas exerce. Quanto mais baixo se está na pirâmide, menos funções administrativas e mais funções técnicas, né? Então, essa maneira de conceber a estrutura da organização, segundo Fayol, foi influenciada pelas concepções antigas da organização, como se usava na organização militar e na eclesiástica, né, na igreja, naquelas organizações tradicionais, que eram rígidas e hierarquizadas. Nesse aspecto, a teoria clássica ela não se desligou do passado. Embora ela tenha contribuído para tirar a organização industrial do caos primitivo que ela se encontrava em decorrência da Revolução Industrial, a teoria clássica pouco avançou em termos de teoria da organização. Para Fayol, a organização abrange o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. Então, ele via como estática e limitada. E a gente sabe hoje que é dinâmica, existe a interação entre as pessoas, né? Mas, na época, eles enxergavam dessa forma. Para a teoria clássica, a estrutura da organização é analisada de cima para baixo, ou seja, da direção para a execução, e do todo para as partes. Então, da síntese para a análise, ao contrário da abordagem da administração científica. A administração científica, ela analisava, né, a decompunha e depois recompunha, fazia a síntese. Aqui não. Aqui ela faz a síntese, ela vai do todo para as partes, faz a síntese, depois faz a análise. Aqui voltamos para divisão do trabalho e especialização. Divisão do trabalho e especialização, como era isso para Fayol? A organização se caracterizava por uma divisão de trabalho onde era claramente definida, tá? A divisão do trabalho constituiu a base da organização. Na verdade, é a própria razão da organização, essa divisão do trabalho. Isso também conduz à especialização e à diferenciação das tarefas. A ideia básica era de que as organizações com maior divisão de trabalho seriam mais eficientes do que aquelas com pouca divisão de trabalho. Então, dividia-se o trabalho em termos, olha aqui em termos de função, órgãos, departamentos e as pessoas ali dentro desenvolvendo determinadas atividades. E isso, claro que inchou muito as organizações, né? Porque se antes ela tinha o proprietário ou o diretor, um supervisor e os operários, aí ela passou a ter várias seções, vários departamentos com várias pessoas dentro de cada uma delas. Lembre-se que só naquelas funções administrativas ele previu a administração e as outras 5 funções. E dentro delas, pessoas para se trabalhar, né? Então foi um aumento bastante grande nessa parte da administração. Um aumento bastante grande, eu quero dizer, o número de pessoas. Dividiu o trabalho, claro, produz-se muito bem, mas a gente sabe hoje que também o trabalho, ele a partir de um certo número de pessoas, ele acaba também estrangulando. Existe um ponto ótimo, um número de funcionários ideal. Pouco funcionário sobrecarrega e muito também acaba gerando ociosidade. A gente tem que buscar um equilíbrio nesse número de funcionários, né? Então vamos continuar aqui nós estávamos na divisão do trabalho e especialização, né? Então, para a teoria clássica, a divisão do trabalho ele podia se dar em 2 direções, verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, segundo os níveis de autoridade e responsabilidade, né? Como na escala hierárquica, definindo os diferentes escalões da organização, que detém diferentes níveis de autoridade. Então, verticalmente, é essa parte aqui: presidente, diretor, gerente, chefe, supervisor, execução. Isso se dá de forma vertical, né? E horizontalmente é segundo os diferentes tipos de atividade da organização.
Em um mesmo nível hierárquico, cada departamento ou seção passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. Vejamos, temos o A, o B e o C. Aí vem o D. O D tem um quadradinho em branco do lado do D, abaixo do C tem outro em branco e tem o E. Vejam que ali, nesse nível, nós já temos 4 departamentos, né? Então, saiu de 1 para 2 para 4, no mesmo nível hierárquico, e tem empresas que ainda vão aumentando mais. Um tem mais, outros têm menos. Então, essa divisão do trabalho é assim, de forma vertical, com essa cadeia de comando que vai do presidente à área de execução, e a horizontal, que é a divisão das seções e dos departamentos, certo? Essa divisão do trabalho no sentido horizontal, para ele, assegura a homogeneidade e equilíbrio. É a chamada departamentalização, a criação de departamentos. Refere-se à especialização horizontal da organização, tá? Voltando então, coordenação. Fayol incluíra a coordenação como um dos elementos da administração. Enquanto outros autores clássicos incluem nos princípios da administração, ele incluiu como um dos elementos. Para ele, a coordenação é a reunião, a unificação, a harmonização de toda a atividade e todo esforço, tá? Se a subdivisão do trabalho é indispensável, ele pensa, a coordenação é obrigatória. E a coordenação deve ser baseada em uma real comunhão de interesses. A coordenação indica que há um alvo ou objetivo a alcançar e que deve guiar os atos de todos, tá? A pressuposição básica era de que quanto maior a organização e quanto maior a divisão do trabalho, tanto maior seria a necessidade de coordenação para assegurar a eficiência da organização como um todo. Aí vem o conceito de linha e de staff. Ele dava preferência para esse tipo de organização linear, que constitui um dos tipos mais simples de organização. Futuramente vocês terão uma outra disciplina e vão estudar a organização OSM, Organização, Sistemas e Métodos, e vão estudar outras formas de organização linear, organização funcional. Aliás, vocês já viram em Taylor que é uma organização funcional, né? A autoridade funcional era autoridade por funções. Cada chefe, ele era chefe em uma função. Aqui já são departamentos, né? Não é a função que exerce. Então, ali era um tipo de estrutura. Aqui, em Fayol, é outro tipo de estrutura. Aquela se chama funcional. Esta se chama organização linear, por causa da linha, né? O que é que ela compreende? Uma unidade de direção ou supervisão única, ou seja, cada pessoa tem apenas um único e exclusivo chefe, como nós podemos ver aqui nesse organograma. Cada pessoa tem apenas um único e exclusivo chefe. Ela se reporta, o D se reporta a B, o B se reporta a A, certo? Unidade de direção. O que significa isso? Todos os planos devem se integrar, os planos maiores que conduzem a planos maiores que conduzam a objetivos da organização. Isso até hoje nós temos. As organizações elas fazem um planejamento e todos os órgãos trabalham, executam suas tarefas em função do atingimento daqueles objetivos, né? Centralização da autoridade. Vejam que toda a autoridade máxima de uma organização deve estar concentrada no seu topo. Ela era centralizadora, já falamos sobre isso. E cadeia escalar, que é a autoridade deve estar disposta em uma hierarquia, isto é, em escalas, né? Escalões vem de escalas hierárquicas, de maneira que todo nível hierárquico está subordinado ao nível hierárquico superior. Isso é autoridade de comando. Então, o nível hierárquico da letra J, ele está subordinado ao H, o H, por sua vez, ao F, o F ao D, e assim sucessivamente. Então, todo nível hierárquico está subordinado ao nível hierárquico superior, certo? E
Aqui nós falamos conceito de linha e de staff. Então, esse é o conceito de linha que eu acabei de citar. E staff? Staff é um órgão de aconselhamento. Ele não faz parte, ele não fica ali preso ao organograma da empresa. Porque hoje nós chamamos de conselho. As empresas têm os conselhos, né? Nessa ocasião era staff. É um órgão de aconselhamento. Eles não são subordinados a ninguém da empresa e eles normalmente são pessoas experientes, pessoas que já têm muito tempo em atividade nas organizações, já conhecem muito bem o mercado, conhecem aquela função, conhecem aquela indústria eu quero dizer aquela área, né? Não necessariamente aquela, mas a área, o mercado, o segmento onde está atuando. E eles aconselham os diretores ao que deve ou não ser feito. Então, o staff é um órgão de aconselhamento, pode ser remunerado ou não. Muitas vezes são os próprios acionistas, alguns acionistas da empresa, que são escolhidos para o conselho da organização. E isso só acontece em organizações de grande porte, né? A gente sabe que as médias, as pequenas, não têm condição de ter um órgão de aconselhamento, um órgão de staff. Então, o conceito de linha de staff nós temos até hoje, existem outros conceitos de forma, né, de organização, mas essa também é usada até hoje. E a organização linear, já citei, que é um tipo de estrutura organizacional que apresenta essa forma piramidal, né? Nela ocorre essa supervisão linear, ou seja, autoridade linear, baseada na unidade de comando. Repetindo, é o oposto da supervisão funcional que foi proposta por Taylor, porque Fayol e seus seguidores eles discordam da supervisão funcional por acharem que ela constitui uma negação da unidade de comando. E que a unidade de comando, ou seja, obedecer ordens sempre de um só, cada subordinado ter um chefe, se reportar a esse chefe, é um princípio vital para a coordenação das atividades da organização. Ele considera isso muito importante. Então, na organização linear, os órgãos de linha, ou seja, os órgãos que compõem a organização, os departamentos, as seções, eles seguem rigidamente o princípio escalar, que é o princípio da autoridade de comando. Tá? Agora, para que os órgãos de linha possam se dedicar exclusivamente às suas atividades, né, especializadas, é necessário outros órgãos prestadores de serviço especializados e estranhos às atividades desses órgãos. Aí são chamados órgãos de staff ou de assessoria, que também já expliquei a vocês. São conselhos, recomendações, assessoria e consultoria também faz parte disso, né? São órgãos que não são subordinados, não fazem parte dessa cadeia hierárquica, são especialistas, né, no assunto para aconselhar. Bem, aqui nós chegamos à apreciação crítica da teoria clássica. O que é apreciação crítica? As críticas que essa teoria clássica recebeu. Uma delas é que era uma abordagem simplificada da organização formal. O que significa isso? Os autores clássicos, esses autores clássicos, eles concebem a organização apenas em termos lógicos, formais, rígidos, abstratos, né? Sem considerar o seu conteúdo, o conteúdo psicológico, o conteúdo social, com a devida importância. Nós temos organização formal e organização informal. O que é organização formal? É o nome que a gente dá à organização oficialmente adotada pela empresa, aquela que é retratada pelo organograma. É aquela estrutura que é desenhada. Aqui está o presidente, os diretores, o gerente, aqui é tal função, tal órgão. Então, isso foi desenhado pela empresa, pela organização, foi planejado por alguém. Isso é organização formal. Ela é rígida, é estática, mas existe, e na época não foi
percebido uma organização informal. Então, quando eles dizem abordagem simplificada da organização formal, é que eles não perceberam que existe uma organização informal. O que é a informal? É um conjunto de grupos espontâneos que existe em toda organização. Em toda organização surgem grupos espontâneos, pessoas que têm mais afinidade uma com as outras e que condiciona fortemente o comportamento dos seus membros. Esse conjunto de grupos espontâneos condiciona o comportamento dos membros, influencia. Vejam, vocês entraram na FASB, existe aí uma organização formal, existem os cursos, existem as salas de cada curso, e essa é uma estrutura rígida, formal. O que é a informal? É a interação que surgiu a partir do relacionamento de vocês, a partir do dia a dia. Pessoas com mais afinidade, grupos que se aproximam mais. Isso influencia o comportamento dentro da sala de aula. O comportamento dos grupos influencia. Isso na época não foi visto, mas outros autores viram isso mais tarde. Então aí a crítica é que se restringia apenas à organização formal e estabelecia esquemas lógicos pré-estabelecidos, né? De acordo com esses esquemas, as organizações deviam ser construídas e todos deveriam obedecer. A gente sabe que hoje tem que ser mais flexível. Outra crítica é que é a ausência de trabalhos experimentais, ou seja, a teoria clássica pretendeu elaborar uma ciência de administração para estudar e tratar a organização e a administração, para substituir a improvisação por técnicas científicas. Porém, os autores clássicos fundamentam seus conceitos na observação e no senso comum, né? Eles observam e chegam àquela conclusão. O método é empírico e concreto, é baseado na experiência direta e no pragmatismo, e não confrontam a teoria com elementos de prova, né? Não tem um confronto das teorias. Essa foi uma crítica, que não havia outros trabalhos experimentais. O terceiro, o extremo racionalismo na concepção da administração, porque eles se preocupavam com a apresentação racional e lógica das proposições, né? Apresentavam aquilo como claro, como lógico. O abstracionismo e o formalismo são criticados por levarem a análise da administração à superficialidade. Ficou uma coisa mais superficial, mais simples, e faltou realismo, porque foi muito racional. Aplique-se desta forma e a organização funcionará. E a gente sabe que existem outros fatores. Com o tempo vocês vão reunindo através das teorias esses outros fatores. Uma outra crítica foi quanto à teoria da máquina, e recebe esse nome pelo fato de considerar a organização sob o prisma de um comportamento mecânico de uma máquina, né? A determinadas ações ou causas decorrerão determinados efeitos ou consequências dentro de uma correlação determinística, ou seja, para isto você faça isso que dará certo. E também nem sempre funciona assim, a coisa não é assim tão lógica, né? Por isso que a gente diz que os modelos administrativos de Taylor e Fayol correspondem à divisão mecanicista do trabalho. O parcelamento de tarefas é a mola do sistema, né? É uma abordagem mecânica, lógica e determinística da organização. Então, como se fosse uma receita. Você aplique isso aqui e a coisa funciona, a organização funciona. Mas eles já fizeram muito, não ficou só nisso, depois levantou-se mais coisas, mas eles fizeram muita coisa, descobriram muito. Graças a eles, outras coisas vieram depois, né? Sobre ser a abordagem incompleta da organização, porque também se preocupou com a organização formal e se descuidou da informal, certo? Como já comentamos. E a abordagem de sistema fechado, tal como na administração científica, enxergava a empresa como um ambiente fechado, né? Sem interação com o externo. Não enxergava as variáveis, né?
que podem influenciar uma empresa. Tanto a empresa influencia o ambiente, quanto o ambiente externo influencia a empresa. Por isso, a abordagem de sistema fechado é a mesma ótica do outro. Aqui nós temos uma representação gráfica dessa abordagem prescritiva e normativa, ou seja, é uma prescrição, são normas, né? Você adota os princípios gerais da administração, adota a divisão do trabalho, a especialização, a unidade de comando e a amplitude de controle, que é a cadeia escalar, monta a organização formal e você vai obter a máxima eficiência. Então a crítica é quanto a isso, não é tão simples assim. E aqui um confronto entre as duas teorias. Observem que nós temos de um lado Taylor, do outro Fayol. Taylor com a preocupação, o nome é administração científica, Fayol, teoria clássica. Taylor deu ênfase nas tarefas porque ele buscava a eficiência das organizações através da eficiência do trabalho operário. Já Fayol colocando a ênfase na estrutura, nos departamentos, nas seções, né? Nas tarefas das pessoas dentro dos departamentos e das seções. É o que nós chamamos da abordagem de cima para baixo. A ênfase na estrutura, dividindo o trabalho dentro dos departamentos. Taylor, com a ênfase nas tarefas, procurava aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional e Fayol, como já disse, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e da disposição dos órgãos que compunham essa organização e das inter-relações, porque existia a vertical e a horizontal, que é entre departamentos. Então, nós temos aí a comparação entre as duas teorias e vocês podem ver que elas se complementam. Um pensa de cima para baixo, outro pensa de baixo para cima. Hoje a gente faz o quê? Uma adaptação. Mas até hoje vocês observem, ou vão passar a observar, que a gente continua vendo muita empresa no sistema taylorista com muita empresa no sistema fayolista. Essas abordagens, elas foram atualizadas, como veremos mais adiante, mas a essência delas ainda permanece, a base. Bem, aqui nós encerramos então essa aula e eu fico à disposição para dúvidas de vocês, para o que precisarem mais tarde, certo? Muito obrigada.